leitura já foi feita. Eu, dentro dessa leitura, eu citei um nome e eu pedi para vocês repetirem, sim ou não. Porém, a mesma leitura, ela faz uma revelação para a gente, que é concernente a um desejo de Davi. O desejo de Davi era encontrar o último descendente da linhagem de Saul e agir com justiça. E o que eu aprendo logo de início? Eu aprendo que Davi ele possui um coração generoso e perdoador. Amém? Então essa leitura, ela parafraseia para a gente uma evidência muito clara sobre o perdão. E seria então justo a gente começar olhando o exemplo de Davi, com a capacidade de perdoar e de ainda restituir o último descendente da linhagem de Saul, que é Mefibosete. Todo mundo sabe que esse não é o nome dele de verdade, mas esse nome foi dado a ele por conta de um acidente. Não vou entrar nos detalhes porque eu não quero falar sobre Mefibosete. Na verdade, nós temos ainda outros personagens aqui dentro, como o Absalão. Nós temos um outro personagem que chamou muito a minha atenção, que é Aitofel. E esse personagem, ele vai justamente embasar aqui o argumento que eu quero trazer para vocês como mensagem de Deus nessa noite. Então, eu gostaria que você repetisse comigo sobre o que nós exatamente iremos falar. Repita comigo: o segredo... Não, você está falando muito fraco. Tudo bem que eu estou falando um pouquinho mais forte por causa do microfone, mas vamos lá. O segredo do perdão. Amém? Glória a Deus. Antes da gente continuar, está presente o nosso primeiro vice-presidente, pastor Paulo. E como regra e, é claro, decência, eu gostaria de devolver a direção para ele. Salve a igreja da Santa Gloriosa Paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Neste momento, fazendo uso desta oportunidade para devolver a direção que está no nosso pastor. Tá ok. Me ajuda aqui, Márcio. Ô, Marco, pega o pedestal ali para mim. Eu gosto de ficar sem microfone. Lá em Poço de Jacó a gente fazia muito isso. Eu não gostava de ficar preso com o microfone na mão não, porque com o microfone na mão a gente fica saindo muito do lugar. Amém? Os irmãos me ouvem bem? Estão me ouvindo? Ok. Bom, nós temos um personagem, como eu estava falando para vocês, que chamou a minha atenção, e o nome dele é Aitofel. Repita comigo: Aitofel. Ele vai dar para a gente a base sobre o que nós iremos falar, que eu já disse para vocês já repetiram, que é o segredo do perdão. O perdão, com toda a propriedade, é uma qualidade que, mais que a gente tenha dificuldade de utilizar, mas é uma qualidade muito especial. Eu disse que o perdão é o quê? Olha para esse irmão do seu lado e diz para ele: o perdão é uma qualidade especial. Amém? A mensagem que eu quero trazer para vocês, tá? Sobre esse personagem que eu acabei de citar o nome dele, que é Aitofel, vai nos fazer entender a importância do perdão. Amém? Só para a gente ter uma ideia, Aitofel não vai ser um perdoador. E é justamente por não ser um perdoador que eu quero falar sobre ele. Bom, se o segredo do perdão, obviamente, falar sobre Aitofel significaria falar de perdão, sim ou não? Mas a gente vai falar de um homem que não sabe o que é perdoar. E aí, em cima disso, a gente vai traçar uma lição para as nossas vidas. Amém? Jesus, com toda a propriedade, deixou-nos uma mensagem sobre o perdão.
ele trouxe o perdão. Então, nós precisamos entender a importância do perdão, ok? Estamos vivendo um tempo, claro, que não dá mais para a gente ficar guardando mágoa, não dá mais para a gente ficar mantendo ressentimento, não dá mais para ficar de picuinha, cara feia com um, cara feia com outro. Pastor, por que não dá mais? Nós estamos aí automaticamente prestes a ser arrebatado a qualquer momento. E eu já quero aqui abrir um leque para dizer para você que com mágoa, sentimentos ruins, coração ressentido, não vai subir não, querido. Vai subir não. Tá? Brigando com o irmão, arrumando confusão, probleminha, não olho mais na tua cara, não vai subir não, querido. Pode ter certeza. A começar por aqui. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser o que for. Se não perdoar de verdade, vai ficar na terra. Amém? Então olha para esse crente e diz para ele, o segredo do perdão, querido, é perdoar. Mesmo que doa, mesmo que te faça chorar. E outra coisa, perdão não é aquilo assim não, ó. Te perdoo, mas não preciso falar contigo. Te perdoo, mas não olha a minha cara não. Isso não é perdão, isso é falsidade. Amém? Eu perdoo, mas eu não consigo olhar na tua cara. Falsidade. Não é perdão. Perdão é você olhar para a pessoa e quando aquele problema que ele te causou vier à tona, você olhar para ele e dizer, eu perdoei. Estou disposto a abraçar e te dar uma nova oportunidade. E continuar caminhando junto. Amém? Isso é perdão. Porque existe um perdão por aí que é disfarçado, né? Eu perdoo, mas precisa andar comigo não. Ou então perdoei, perdoou mesmo, irmão, perdoei, perdoou nada, é mentira. Não dá tempo de ficar inventando coisinha. Jesus está vindo aí para arrebatar a sua igreja, sim ou não? Deus já está mudando o negócio aqui, vamos lá. O contexto que nós fizemos a leitura, ele é muito expressivo, sim ou não? Por que ele é expressivo? Mas eu destaquei aqui o versículo de número 15. E o versículo de número 15 vai dizer que Aitofel estava lá. A pergunta é, entre tantos personagens que a gente poderia aqui abordar, eu poderia traçar aqui um perfil sobre a vida de Ziba, poderia tratar sobre Mefibosete, aquele que veio lá de Lodebar, que todo mundo gosta de falar de Lodebar, né? Terra seca, terra rachada, terra isso, terra aquilo. E cada um coloca uma alusão, um significado do jeito que quer, para deixar sua mensagem mais bonita. Pois bem, independente disso, nós escolhemos esse personagem aqui porque ele não tem como perdoar o que Davi lhe fizera. E na verdade ele até tem, mas ele não quer. E isso aqui com toda a propriedade já é uma lição para a gente, amém? Aitofel, repita comigo, Aitofel começou dando, diga, começou dando conselhos repugnantes para Absalão. Veja bem, ele começa dando conselhos repugnantes a Absalão. Por que ele dá conselhos? Por que Absalão foi buscar justamente conselhos de Aitofel? Segundo a história, Aitofel era nada mais, nada menos que o homem de confiança de Davi. Era o braço de Davi, era o esteio de Davi, era o amigo íntimo de Davi, com quem Davi abria o coração, rasgava o coração, colocava ele para se assentar à mesa, dividia o pão com ele. Só que Davi ele vai ter algumas atitudes que vai ferir o coração de Absalão. Veja comigo, quem era Aitofel? Nós colocamos aí.
Qual era a sua posição? Só para você saber. Aitofel era um habitante da província israelita chamada Gilo. Veja bem. E também um nobre de posição elevada. Eu disse o quê? Um nobre de posição elevada. Veja bem. A quem o próprio rei Fábio chamava de amigo. A quem o próprio rei Davi fazia questão não só de chamar de amigo, Wesley, como também consultá-lo. Então perceba que Aitofel, além de ser de linhagem nobre, ele galga um posto de uma importância vital para Davi, sim ou não? Por quê? Porque além de Davi consultá-lo, Davi o tinha como amigo íntimo, ok? Pois bem, ele era conselheiro, ele era o quê? Ele era conselheiro e era praticamente o oráculo de Davi. Veja bem, segundo o que a Bíblia nos ensina, quando os sacerdotes queriam saber qual era a vontade de Deus, eles procuravam os oráculos para consultar através das pedras. E quando fazia isso, ao consultar os oráculos, automaticamente eles ficavam sabendo o que era que Deus queria exatamente fazer. Olha a posição que esse homem está tendo para Davi. Davi está considerando ele como um oráculo, capaz de dar a ele conselhos para que ele pudesse reinar. É claro que isso aqui é uma comparação. Não é que ele era o oráculo de verdade, mas essa era uma posição para saber exatamente o que Deus queria. Então ele consultava seu amigo, sim ou não? Vamos lá. Homem de confiança, terceira qualidade. Repita comigo, homem de confiança. Pastor, me prova isso aí. Se você quiser dar uma passadinha lá em 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas 27, 33, você vai comprovar o que eu estou dizendo. Veja bem, e eu vou só soltar mais uma aqui. Hoje é culto de ensino, ok? Então não espera José pular nem virar Homem-Aranha aqui não. Tá? Tenha paciência comigo que hoje é culto de ensino. A gente vai aprender aqui. Vamos lá. Essa confiança, eu disse o quê? Essa confiança, Alcides, o levou a ser diante de Davi um homem de influência. Os irmãos estão conseguindo me entender? É muito bom a gente ter influência, sim ou não? Quando a gente recebe um favor de uma pessoa influente, como é que a gente se sente, né? Fulano de tal é influente, ele tem influência, ele tem status. Onde ele chega, ele é o cara, ele resolve tudo. Aitofel era um homem de influência, era um homem de confiança, era um homem que dava conselhos, era um homem que Davi confiava. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mas onde veio tanta influência para a vida desse homem? É claro que alguns pontos aqui você já pegou. Mas deixa eu mostrar para você de onde vem tanta influência. Vamos lá. Primeiro, ele tinha um filho. Ele tinha o quê? E esse filho dele fazia parte da tropa de elite de Davi. Que é isso? Você tem um filho que faz parte da tropa de elite do rei, não vai te dar influência? Claro que vai, sim ou não? Mas é claro que não era somente o fato de ter um filho que fazia parte dos 37 valentes que causava tanta influência. Automaticamente, o que eu já apresentei aqui já mostra com toda a propriedade que ele tinha influência não somente por causa do seu filho, mas o seu filho lhe ajudava também a ter influência. Amém?
Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele, existem coisas que fazem com que você alcance influência. Agora diga para esse crente, é preferível ser uma influência do que ser influenciado. Por quê, pastor? Porque depende quem vai te influenciar. Nós estamos vivendo hoje no mundo dos influencers digitais. E pergunte se essas personagens que estão por aí influenciando são típicas de realmente serem influenciadores. Não são. São portadoras de comportamentos negativos, quando não podendo dizer com toda a propriedade, comportamentos levianos, mas são influências, estão por aí. Então, é preferível que você seja uma influência positiva, quando se trata de evangelho, quando se trata de ser crente, sim ou não? Quando se trata de ser um mensageiro, de ser um cantor, de ser uma pessoa que tem posição na casa do Senhor, seja uma pessoa que tenha influência, não somente física, mas espiritual, principalmente. Amém? Agora, para melhorar, olha para essa pessoa e diz, não seja influenciado por qualquer um. Ok? Selecione quem você vai escolher para ser o teu influenciador. Pegou isso aqui? Selecione. Por que eu digo isso? Quando nós começamos a desenvolver esse ministério de pregação, eu gostava de ver aqueles pregadores, e eu falava, eu quero ser como esse, quero ser como aquele, quero ser como aquele. Pegava os melhores. Eu vou pegar pé rapado que não tem nada para me dar? Eu vou escolher quem tem, sim ou não? Quem tem presença, quem tem unção, quem tem qualidade, quem tem Deus, quem tem conteúdo. Eu vou andar com pé rapado que não tem nada para me dar? Não! Eu olhava os melhores, eu quero esses aqui. É claro que com toda a propriedade você acaba se desenvolvendo de alguma forma. E quando nós começamos a pregar de fato, alguns dizem assim, tu parece com fulano. Aí, não, tu parece com ciclano, tu parece com beltrano. Moral da história, eu estava dizendo para eles que eu já desenvolvi uma identidade. E às vezes essa identidade me deixava parecido com um e outro. Mas na verdade já era a minha identidade. Por quê? Porque eu escolhi os melhores para eu realmente ser influenciado. Amém? Então, fica a lição aqui. Olhe para quem tem, ande com quem busca, ande com quem adora, ande com quem tem compromisso, ande com quem tem intimidade e ande com quem gosta de estar na presença de Deus. Absorva o que você puder de pessoas que têm para te dar. Amém? Glória a Deus. Veja bem, segunda coisa que vai colocar esse homem dentro dessa posição, além dos títulos que já possui, e que de fato já estava lá. É claro que esse garoto, ele vai se tornar, como já disse aqui, tá? Um soldado dos 37, vai fazer parte do grupo de elite. Veja bem, mas o contexto histórico da vida desse homem revela que o mesmo era avô. Agora vai pegar um pouquinho. Veja bem, ele tinha influência fora disso. Não foi somente o filho que deu influência para ele, mas ele era avô. De quem, irmãos? De quem? Avô de Betseba. Aí o negócio vai ficar mais estranho, porque veja bem, a história vai dizer que ele era avô de Betseba. Amém, irmãos? Quem era Betseba? Que veio a se tornar esposa de Davi. Mas antes de se tornar esposa de Davi, o que ela era? Oi? Me ajuda aí. Esposa de quem? Esposa de quem? Esposa de Urias. Pois é.
Eu estou apresentando para você aqui um homem que tem influência, um homem que tem status, um homem que tem qualidade, um homem que tem posição. Um homem que tem um filho que está na tropa de elite, o homem que é avô de Betseba. Um homem que tinha respeito pelo soldado Urias. Pegou aqui? Veja bem. Um homem que considerava o soldado Urias. Vamos lá. Betseba era esposa de Urias. Pastor, que foi? Como é que Aitofel vai colocar tanto mal dentro do seu coração? É isso que eu quero que você entenda. Vamos lá. Apesar, eu disse o quê? Apesar de tanta influência, mais uma perguntinha, quem era Aitofel de fato? Sim, vamos lá. Eu já dei aqui algumas qualidades, sim ou não? Mas veja isto aqui. O historiador vai dizer que ele era também um grande sábio. Então não era simplesmente qualquer um, até porque já não era. Veja bem, um grande sábio, sim ou não? Agora vem a melhor parte, repita comigo, um grande sábio. Diga, Aitofel era um homem inteligente, era um homem sábio, era conselheiro do rei, era amigo do rei, pai de Etã, um soldado valente da tropa de elite de Davi, avô de Betseba, ele era tudo isso. E veja bem, um homem sábio, porém o que, pastor? Com um coração doente. Te pergunto, tanta influência, tanta qualidade, tanta posição, mas o seu coração era doente. Pegou, né, pregador? Um homem inteligente, influente, sábio. Olha só, um grande sábio, porém com um coração doente. Você lembra daquele general Naamã? Pois é, está quase parecido com Naamã, né? Bonito por fora, mas quando tirava a armadura, leproso. Leproso, doente. Só que a lepra de Aitofel é no coração, é pior ainda. Porque essa doença é uma mágoa. É um ressentimento, é uma dor que precisa ser tratado, sim ou não? Antes da gente continuar, nosso primeiro presidente, pastor José Carlos, está na casa. Se ele quiser uso fazer do microfone, é seu. Amém, meu pastor. Amém, irmãos? Aitofel era um homem sábio, sim ou não? Possuía o quê? Um coração, me ajuda? Possuir um coração? Já vou abrir um leque aqui. Olha para esse crente que está do seu lado, diz para ele, cuida do seu coração. Não, cuida desse coração. Trata desse coração. Não é só fisicamente não, fisicamente sim, mas espiritualmente principalmente. Porque coração doente e coração com mágoa, eu volto a dizer, coração que não perdoa, coração que guarda ressentimento, vai ficar. Pelo amor de Deus. Cuida desse coração, pelo amor de Deus. Wagner, olha o coração, Wagner. Pastor, mas a dor é muito grande, não tem problema. Não seja um Aitofel. Deixa eu voltar aqui. Seja um Davi. Procure
Tem alguém para eu abençoar? Tem aí um homem chamado Mefibosete, manda ele vir. E ele ainda vai ser restituído. Coisa linda demais. Ele tinha um Davi para aprender, com o exemplo, mas ele não aprendeu. Ele preferiu seguir o seu próprio coração doente. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque não conseguem sarar o coração? Quantas pessoas estão falecendo espiritualmente porque não trata do coração? Eu não estou falando aqui do tratamento médico, isso é importante sim. Eu estou falando do tratamento espiritual, querido. Sabe o que é isso? Eu perdoo, volto a dizer, não perdoou, vai ficar aí. Tu acha que Jesus está preocupado? Se você está ignorando o que Ele está mandando você fazer? Ele está preocupado com quem se preocupa em fazer a vontade dEle, em obedecer a palavra. Escrito está na Bíblia com toda a propriedade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele completa, aquele que me ama será amado por quem? Pelo meu, coisa linda isso, será amado pelo meu Pai. E nós, Ele e o Pai, viremos a Ele e faremos nele o quê? Morada, habitação. Amém? Por isso que Paulo diz que você é um edifício bem ajustado. Para quê? Morada do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Sabe o que eu entendo por edifício bem ajustado? É que tem alicerce, é que tem base para segurar a estrutura. Não basta ter uma estrutura se não tem base, se não tem alicerce. Não basta ser bonito, suntuoso, se não tem base. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Um homem com um coração doente. É fato que Davi tinha por ele uma grande estima. Isso aqui a gente já viu. Davi tinha uma grande estima. Meu Deus do céu. Isto influenciava ainda mais a sua pessoa, não só diante de Davi, mas diante do reino. Porque o rei Davi tinha por ele estima. Ele era influenciador de Davi e ao mesmo tempo influenciava o próprio reino. Quanta honra esse homem tinha. Mas tinha um coração doente. Quanta posição esse homem tinha, pastor José Carlos, mas tinha um coração doente. Amém? Vamos lá. Aitofel, repita comigo, Aitofel. Apesar de grande sábio, tinha dentro de si um sentimento doloso. Eu preciso que você entenda essa mensagem. Porque eu quero que você saia daqui curado. Nós temos aqui um mestre que gosta de tratar disso. Coração é com ele mesmo. Mente é com ele mesmo. Mas acima dele tem alguém mais preocupado do que ele. Com o teu coração.
com a tua mente, com a tua vida, com a tua história. Eu sinto Ele nessa noite falando para você: cuida! Meu Deus, um sentimento doloso de vingança contra o rei. Ele tinha um sentimento de vingança contra o homem que lhe estendeu a mão. Ele tinha um sentimento de vingança, pastor José Carlos, com um homem que disse: assenta comigo na mesa. Você consegue entender isso aqui? Você lembra que eu comecei falando: eu perdoo, mas é tudo mentira? Imagina ele fingindo que estava tudo bem, sorrindo para Davi. Amém, irmãos? O que guardava Aitofel em seu coração, pastor? Vamos lá. O que guardava Aitofel em seu coração? Vamos lá. Repita comigo. Ele tem um coração doente. Mas o que ele guardava? Ele guardava rancor e sentimento de vingança. O que ele guardava no coração? Rancor e desejo de vingança. Pelo amor de Deus, crente. Que história é essa? Isso não pode haver na vida de um crente. Quantos crentes estão desse jeito? Sentimento de vingança. Rancor. Eu tenho rancor do Wesley. Para com isso. Isso não é coisa de crente, não. O céu que você quer ir é o mesmo que ele vai. Lá no céu não vai ver esse negócio, não, pelo amor de Deus. Então se conserta aqui. Jesus disse: olha, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e se conserta primeiro. Depois tu vem e traga a tua oferta. O que é que ele está dizendo? Não vou aceitar a tua oferta com o coração doente. Quer ofertar? Tudo bem. Fique à vontade. Agora, se eu vou receber outra coisa, quer deixar aí? Fique à vontade. Agora, se eu vou receber, é outra coisa. Amém, irmãos? Rancor, diga rancor e vingança. Sabe o que isso nos revela? Isso nos revela com toda a propriedade, em primeira mão, uma grande lição. Repita comigo, uma grande lição. É preciso, eu e tu, manter nossos corações isentos. Eu disse o quê? Manter nossos corações isentos desta síndrome do mal. Olha para esse irmão do teu lado e diz para ele: mantenha seu coração isento dessa síndrome do mal. Rancor e vingança, diga rancor e vingança. Não é coisa de crente, não é coisa de salvo, não é coisa de remido, não é coisa de lavado, não é coisa de escolhido, não é coisa de santo. Não é coisa de santo. Fábio, rancor, vingança não é coisa de crente. Mas sabe o que me assusta? É que tem um monte de vingadores. Só falta manter aqui o martelo, o escudo, porque está cheio de vingadores por aí. Quando não é vingador, é justiceiro. Está cheio deles por aí. Pelo amor de Deus. Tem crente trazendo a Liga da Justiça, tem crente trazendo os Vingadores. Deixa que eu vou resolver o problema. Ei, o Senhor está dizendo: a justiça é minha e a vingança é minha. A justiça é minha, a vingança é minha. Quem trata sou eu, quem cuida sou eu.
Deixa eu correr. Não vai dar tempo não, mas vamos lá. Vou até mudar aqui. Tem muita coisa boa que eu queria deixar para vocês aqui. Vamos lá. Não vai dar tempo não. Vamos lá. Uma perguntinha. Davi descobriu? Davi descobriu? Repita comigo. Davi descobriu? Será que Davi desconfiou de tanta maldade? Disfarçada de benevolência? Bom, dizem que quando é o quê? A esmola é demais, né? O santo desconfia, né? Davi descobriu. Ai, meu Deus! Pastor, Davi descobriu. E o que que Davi fez? Davi ficou muito chateado. Bota aí na tela pra gente, Salmo 41:9, Bruno. Olha só. Depois você vai lá pro 55:12-14. Coloca pra gente, para os crentes descobrirem aqui juntamente comigo, se Davi descobriu ou não. Porque depois que Davi descobre, olha o que Davi vai declarar. Achou ali? Olha só. Quem pode ler para mim aí? Eu estou com dificuldade, estou sem óculos, estou enxergando direito. Quem me ajuda aí, vai? Até... Não, volta, lê com calma. Até... Meu... Próprio quê? Que é isso? Até o meu próprio amigo? Repete, continua. Em quem? Em quem eu tanto? Mais o quê? Mais o quê? Davi descobriu. Davi descobriu. Fala pro teu irmão do teu lado. Quem tem intimidade com Deus, não fica enganado. Davi tinha problemas, Davi não era perfeito. Davi cometeu uma falha, sim ou não? Tudo bem que ele foi lá, invadiu a casa de Aitofel, tirou Betseba de lá de dentro à força. Urias foi morto, tudo isso era ressentimentos, tudo isso era mágoa. Mas uma coisa que Aitofel me ensina é que eu não posso guardar mágoa. Porque se Davi foi capaz de perdoar o filho de quem lhe perseguiu, de quem desejou sua morte, por que que ele não poderia perdoar Davi? Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi era homem segundo o coração de... Não era perfeito. Não era, óbvio. Cometeu falhas. Mas estava disposto a se submeter para receber o perdão. A prova é que quando ele sente que cometeu erro, o Salmo 51 é a prova disso. É o lamento do seu perdão, é o choro do seu perdão. Aí eu te pergunto, Aitofel está se achando maior do que quem? Para não perdoar. Do que Deus. Está se achando melhor do que Deus. Porque ele tem senso de justiça dentro da vingança que está dentro do rancor do seu coração. Achando que tem que matar Davi, que tem que destituir Davi, que tem que tirar Davi da história, já que Deus não fez. Ele está se achando melhor do que Deus. Só que Deus está dando uma lição para ele, perdoando Davi. Davi está dando uma lição para ele, perdoando o filho, a descendência de Saul. Restituindo, eles estão dando lições, estão ensinando. Ei, Deus está sinalizando para Aitofel, tem que ter perdão. Ele não quis. Ele preferiu a vingança, sim ou não? 55, bota aí, olha só. Vamos lá, lê para mim. Pois não era o quê? Um inimigo. Continua. Olha, não, calma aí, para aí. Não era um inimigo que me afrontava. Não, isso aqui é terrível.
Porque se fosse o inimigo, olha o que ele vai dizer. Então, eu teria suportado. Eu sei que é meu inimigo. É fácil, sim ou não? Continua. Nem era. Olha que coisa. Não era meu inimigo, porque se fosse, eu suportaria. Não era quem me aborrecia, porque se fosse, eu me esconderia dele. Que coisa, né? Mas era, aí a gente volta para o versículo anterior, só para a gente fechar, 49, 41:9. Mas era meu próprio amigo. Fala para o teu irmão do teu lado, o que mais dói é a traição de um amigo. Não, você não entendeu, deixa eu repetir isso aqui. O que mais dói é a traição de um amigo. Gente, eu já passei por isso. É uma dor que vou te contar, pelo amor de Deus. O pastor também já passou por isso. É uma dor terrível. Parece que não tem cura. Mas tem. Para a gente fechar aqui, porque não tenho mais tempo, o conselheiro de Davi era o seu inimigo. Vamos lá. Deixa eu correr aqui para a gente fechar. Ó. Tem muita coisa boa, mas não vai dar. Davi, pelo fato de ter atingido a família dele, foi quem literalmente causou tudo isso. Mas aqui a gente já falou que Davi tanto lecionou, quanto o próprio Deus demonstrou que Aitofel deveria perdoar. Só que Aitofel vai achar uma oportunidade, diga, ele vai achar uma oportunidade. Você lembra de Absalão? Pois é. O que Absalão arquitetou? Dar um golpe de Estado no pai, sim ou não? E quem é que vai dar conselhos repugnantes para Absalão? Olha aqui a oportunidade que ele teve. Ele poderia perdoar, não perdoou, achou uma porta, uma brecha e começou a aconselhar Absalão, literalmente, a se levantar contra o seu pai. E assim aconteceu. Tu conheces a história, sabes que ele dá conselhos repugnantes para Absalão. Bom, para a gente terminar isso aqui, entendendo que eu não devo guardar mágoa no meu coração. Por mais que eu tenha sido afrontado, por mais que eu tenha sido atingido, por mais que palavras tenham me arrebentado, por mais que eu saia moído daqui, ou de qualquer outro lugar, o meu coração tem que agir com perdão. Ok? Perceba que Absalão estava no palácio. Estava onde? Palácio. Não é lugar para qualquer um. E foi dentro do palácio que ele cultivou essa mágoa e esse sentimento. Vamos transliterar a cena. O palácio, a igreja. Será que dentro da igreja eu tenho Aitoféis se levantando contra os santos servos do Senhor? Tem. E vou te falar mais ainda, tem Aitoféis que sabem da tua história e aproveita a tua história, não se lembra do perdão que Deus te deu.
Eles não se lembram do perdão de Deus, mas pegam a tua história para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua vida. Sabe onde eles vão? Lá no passado. Passado que Deus já perdoou, passado que Deus já lançou no mar do esquecimento, passado que Deus não quer nem que você lembre mais. Eles pegam, trazem à tona e usam contra você para destruir o teu ministério. Ah, pastor, você está pregando uma abobrinha, eu já passei por isso. Sei o que é. Estou há 15 anos, né? Que a gente está aqui, vai fazer 15 anos, né? Nessa faixa aí já, né? 15 anos de Lins de Vasconcelos. Como é que eu entrei aqui, pastor José Carlos? Eu entrei bem como eu estou aqui? Ou eu entrei moído, quebrado e destruído? O que é que eu lhe pedi? Deixa eu ficar lá no canto. Não sei se é 3 meses, se é 1 ano, não sei quanto tempo é, mas deixa eu ficar porque eu preciso ser tratado. Sabe por quê? Existem Aitoféis que querem destruir a tua carreira. Existem Aitoféis que se acham maiores do que Deus. Eles não conseguem entender que Deus te perdoou. Eles não conseguem entender que Deus já tratou do teu coração. Eles não conseguem entender que a espiritualidade que hoje te impulsiona vem do perdão de Deus. Eles não conseguem entender. Fica tranquilo, viu? Porque, pastor, Aitofel vai morrer com a mágoa no coração. Vai morrer com o sentimento de vingança no coração. Teve oportunidade, mas não quis. Quantos estão morrendo com rancor no coração? Quantos estão morrendo com sentimento de vingança no coração? Quantos estão morrendo dizendo, se eu pudesse eu te arrancava daí. Se eu pudesse eu tomava o teu lugar. Se eu pudesse, eu assumia a tua posição. Sentimentos de vingança. Tu acha que não? Tem sim. Sabe o que me assusta? E eu termino agora. Sabe o que me assusta? É que tem gente por aí traindo, matando, por causa de uma cadeira. Tem gente querendo acabar com a tua vida por causa de uma cadeira. Tem gente querendo te levar para a morte por causa de uma cadeira. E sabe o que é mais frustrante para essas pessoas, pastor? É que quando eles não conseguem mais olhar na tua cara. Sabia disso? Eles olham para você de cabeça baixa, disfarça. Tu conversa um pouquinho, ele já sai por ali, ela já sai por ali. Sabe por quê? Porque foi frustrado. Aitofel sempre vai ser frustrado. Amém? Aitofel não é melhor do que Deus. Aitofel não é Deus. Aitofel é um ser humano que vai morrer com rancor, com sentimento de vingança, porque não quis o perdão de Deus. Amém? Eu espero que essa mensagem possa nos ensinar como nós devemos tratar os nossos irmãos. Até porque eu quero te encontrar no céu. Amém? Eu quero te encontrar no céu. Se porventura tem algum problema aí, ei, aproveita, esse é o momento. Busca o perdão. O céu te aguarda. Amém? O céu é para homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Não, deixa eu repetir isso aqui. O céu é para homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Não são perfeitos. Tem falhas, tem problemas, tem dificuldades. Mas se souberem orar, como Davi orou, o céu está garantido. Se souberem pedir perdão,
se souberem se arrepender, se souberem tratar do coração, o céu está garantido. Amém? Não sou cardiologista, sou apenas um servo. Mas o Senhor, Ele é mestre em cardiologia. E Ele hoje está tratando do teu coração. Amém? Ele é supremo em cardiologia. E se tem uma coisa que Deus é expert, sabe o que é? Ele é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Miséria é a palavra que dá nome em primeira mão à misericórdia. Em segunda mão, misericórdia está associada a coração. Logo eu entendo que cordes aqui do grego é coração, mas não é o meu, é o coração de Deus se compadecendo da minha miséria, do meu estado miserável de homem que sou, como Davi disse. Miserável homem que sou. Mas o Senhor estendeu a mão, perdoou os meus pecados, lavou-me com o seu sangue, me colocou para me assentar entre príncipes e princesa, para exaltar o nome dele. Se você faz parte dos remidos e lavados, levanta essa tua mão, exalta, glorifica, porque o Rei dos Reis está falando contigo nessa noite. Deus te abençoe.